Nós vamos começar então nossa terceira etapa da nossa reunião. Já fizemos o nosso arrependimento, nós também tivemos a nossa adoração e agora, então vamos para a palavra. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco no Facebook, no Insta, no YouTube, português, espanhol, inglês. Muito obrigado por se unirem a nós. Hoje a palavra do Senhor é uma palavra extremamente importante. Por favor, fiquem conosco até o final. Participe conosco até o final. Tem instruções muito importantes do Senhor nesse momento tão crítico da igreja na face da terra. O tema de hoje é chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos nos mover nesse chamamento, e vamos entrar um pouco nessa palavra e que o Senhor possa nos ajudar. Vamos abrir nossas Bíblias, então, começando 1 Coríntios capítulo 1, o versículo de número 9. Nós vamos começar nesse livro de 1 Coríntios, aí dois chamados à comunhão. E nós vamos considerar esses dois chamamentos à comunhão. 1 Coríntios 1, 9, fiel é Deus. Irmãos, fiel é Deus. Não duvide, fiel é Deus. Pelo qual fostes chamada à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando olhamos para o Jardim do Éden, naquele ambiente onde Deus ele vinha falar com Adão, nós vemos um ambiente extremamente espiritual. Deus tinha acesso ao homem e o homem tinha acesso a Deus. Não se precisava fazer uma reunião de adoração para Deus vir. Não se precisava fazer uma reunião de arrependimento para Deus vir. Não se precisava ler versículos da Bíblia para Deus vir. Deus simplesmente, ele vinha ao Jardim do Éden. Ele simplesmente tinha comunhão com Adão. Nós vamos ver essa palavra comunhão. Mas quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, aconteceu alguma coisa. Então nós olhamos e muitas vezes criticamos ali Adão. Puxa, Adão, você perdeu tudo. Você tinha tudo diante do Senhor. Você tinha a presença do Senhor. Você tinha a vida do Senhor. Você tinha a glória do Senhor. Você ouvia o Senhor. E você perdeu tudo, Adão. Mas quando olhamos para a nossa condição, nós estamos pior do que Adão. Adão cometeu apenas um pecado e ele foi banido ali, irmãos. Os anjos cometeram apenas um pecado e foram banidos. Mas quando olhamos para nós, na oração que o pastor Gabriel nos conduziu, ele falava, né? Quantos pecados nós cometemos somente hoje? Se o Senhor, se ele fosse estrito, ele já poderia ter nos banido da sua presença para todo sempre. E alguém que perde a presença do Senhor, ele já está no inferno. Perder a presença do Senhor é perder a comunhão com o Senhor. Aqui há uma esperança, porque nesse capítulo 1, vocês foram chamados à comunhão. Então, nós temos problemas, há dificuldades, mas há uma esperança, porque você foi chamado à comunhão. Quer dizer que Deus, ele está insistindo. Ainda há esperança. Deus está olhando e dizendo, eu não desisti de você. Então, a todos vocês que estão na sala do Zoom conosco e nas plataformas, Deus está dizendo, eu não desisti de você. Por isso, foste chamado à comunhão, né? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Quer dizer que o Pai prepara uma comunhão entre nós e o seu Filho Jesus, para tratar de situações. Claro, por um lado, essa comunhão, o Filho vai nos expor, vai mostrar a nossa condição, mas por outro, a esperança de nós nos arrependermos.
Irmãos, se há da parte de Deus a intenção de nos chamar para uma comunhão, é porque há esperança. Nós temos que abraçar o arrependimento. O segundo versículo está no capítulo 9, capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então nós temos a segunda palavra comunhão. A comunhão, né, no sangue, ou a comunhão do sangue de Cristo. Então, você ter a comunhão com o Filho, nós estamos falando de um nível de comunhão. Mas ter a comunhão no sangue, nós estamos falando de um segundo nível. Né? Quando nós somos trazidos para uma comunhão com o Filho de Deus, essa comunhão é uma comunhão que exige arrependimento. E quando vem o arrependimento, nós temos agora comunhão com o sangue desse Filho de Deus. Esse sangue, ele não é apenas um elemento, mas esse sangue é a vida de Deus. O sangue, ele contém a vida. Quando nós temos o sangue, nós temos a vida. E nós passamos a crescer em vida exatamente pelo arrependimento. Quando o arrependimento vem e o sangue é aplicado, a vida de Deus em nós começa a se desenvolver, a crescer. E nós estamos falando de um sangue que está na eternidade. Ele tem a capacidade de purificar toda a eternidade por causa da rebelião de Satanás, purificar todos os utensílios. Ele tem a capacidade de permanecer na eternidade para sempre. Os que conseguirem entrar na eternidade, em nome de Jesus, nós vamos entrar, o sangue está lá. A capacidade dele permanecer nos céus por toda a eternidade. Mas ele também tem a capacidade de pegar pessoas como eu e você e transformar-nos em pessoas mais brancas do que a neve. O poder que está nesse sangue, a autoridade que está nesse sangue, a nova aliança que foi feita por meio desse sangue, a eternidade que está nesse sangue, a vida que está nesse sangue. Irmãos, o elemento mais poderoso de Deus no Novo Testamento é o sangue de Jesus. O nome de Jesus, ele está dentro do sangue de Jesus. Quando eu tenho sangue, eu tenho uma nova aliança, eu entro em uma nova dispensação. Eu me torno filho de Deus. E eu tenho o nome do Filho de Deus. Eu tenho um rei que pode governar a minha vida, governar a minha cidade, o meu estado e toda a minha nação. Eu gostaria de reiterar a comunhão no Filho. Ela é extremamente importante para o arrependimento, mas a comunhão no sangue é ela que vai nos limpar. Por isso que nós temos que estar sempre clamando por este sangue, o sangue da nova aliança, da eterna aliança, que foi feita por nós e para todos os homens, para a remissão dos nossos pecados. Eu gostaria de seguir um pouco mais. Vamos abrir nossas Bíblias no terceiro nível, 2 Coríntios 13, versículo 13, o último versículo de 2 Coríntios. Fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Agora nós temos a graça, ela vem por meio, de acordo com esse versículo, a graça veio por meio de Jesus. Mas o amor, ele vem por meio do Pai. Deus é amor. Mas aqui fala que a comunhão
ela vem por meio do Espírito Santo. Isso é muito profundo. E essa palavra comunhão está relacionado com presença. Com presença. Está relacionado com compartilhar, participar da mesma unidade, ter uma intimidade, ter uma amizade, um companheirismo. E quando olhamos o sinônimo desta palavra, comunhão, ela é muito importante porque ela também acrescenta uma participação conjunta, uma cooperação, uma colaboração, também harmonia, compatibilidade. A palavra comunhão, um comum acordo. Comunhão quer dizer um conjunto de pessoas que partilham a mesma fé. A mesma fé. Isso é um koinonia. Quando a Bíblia menciona a comunhão, primeiro com o seu Filho, com o sangue e agora com o Espírito Santo. Irmãos, que privilégio. E essa comunhão com o Espírito Santo está relacionada exatamente no terceiro nível. O primeiro nós vimos a comunhão com o Filho, e ali nós temos o primeiro nível, que é o arrependimento. Depois a comunhão com o sangue, o segundo nível, que é o sangue para nos limpar das nossas maldades. E agora a comunhão com o Espírito Santo, que é exatamente para o Espírito Santo vir ocupar aquelas partes pecaminosas que estavam em nós. Os três níveis. Agora nós vamos ver um outro nível que eu considero muito importante, que está em Filipenses capítulo 3, o versículo 10. Filipenses capítulo 3, o versículo 10, fala assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conforme com ele na sua morte, ou conformar-me com ele na sua morte. Comunhão nos seus sofrimentos. Irmãos, aqui já mostra uma participação naqueles que foram totalmente reconciliados. Agora ele passa a ter os sofrimentos de Cristo como os sofrimentos dele. Ele passa a viver uma vida crucificada por causa exatamente dessa comunhão. Ele toma o que Jesus fez na cruz como um ganho, como um tesouro, e ele passa a viver em uma comunhão dos sofrimentos de Cristo em um nível de ressurreição. Quem está disposto a sofrer por Cristo? Somente quem está disposto a compreender os sofrimentos de Cristo. O nível aqui dessa comunhão, ela é um pouco mais elevada. Porque você passa a ter comunhão no sofrimento daquela pessoa. Você sofre com o que aquela pessoa passou. Você passa a tomar os sofrimentos daquela pessoa e se colocar: eu fui o culpado. Tudo que Jesus passou, eu sou culpado. E você passa a ter uma comunhão em um nível mais elevado. E esse tipo de comunhão, ele nos leva ao arrependimento. Porque nós passamos agora, irmãos, a reconhecer que somos o principal pecador. Você entende? Quando chegamos no nível dessa comunhão, Senhor, eu sou o principal pecador. Tudo que passastes foi por minha causa. O cálice que bebestes foi por minha causa. Senhor, cada sofrimento teu por minha causa. Esse é o nível de uma comunhão intensa na luz. A luz, ela passa a se tornar uma referência para esse Filho de Deus, que está sendo preparado de uma maneira intensa para o arrebatamento. Eu gostaria de abrir o último tema da palavra comunhão,
está em 1 João, capítulo 1, por favor, a epístola de João, próximo de Apocalipse. 1 João, capítulo de número 1, o versículo de número 3, fala assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se você quiser compreender um pouco melhor o versículo 2, ele vai nos ajudar melhor ainda. A vida se manifestou. A vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. João, ele está mostrando um outro nível de comunhão. Ele está mostrando a comunhão na vida. A vida eterna se manifestou. Quando o Filho se fez carne, quando o Verbo se fez carne, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E agora, no versículo 3, ele está dizendo que ele tem comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus, mas ao mesmo tempo ele está nos chamando para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aqui é o nível final da comunhão. Isso aqui está exatamente no versículo de número 1, o que era desde o princípio. Esse nível da comunhão vai nos levar de volta ao princípio. Vai nos levar antes da queda, antes de Gênesis capítulo 3. Esse princípio de comunhão vai nos levar naquele momento onde o Pai conversava com Adão. Mas nós estamos sendo levados de volta para o princípio, por meio do sangue de Jesus Cristo. Adão, ele não tinha um redentor. Quando ele caiu, ainda que o Senhor sacrificou animais ali, Adão não conseguiu voltar. Mas por meio desse redentor chamado Jesus Cristo, nós estamos voltando de volta ao princípio. Aqueles que vão ser arrebatados, eles já estão aprendendo a viver no princípio. Eu vou repetir, aqueles que vão ser arrebatados, eles já estão aprendendo a viver o que era desde o princípio. Eles passam a ter uma comunhão íntima primeiro, com o Filho de Deus. Segundo, com o sangue do Filho de Deus. Terceiro, com o Espírito Santo. Quarto, com os sofrimentos de Cristo. Mas quinto, eles passam a ter uma comunhão com a vida de Deus, diretamente com o Verbo encarnado. Já de volta ao princípio. Irmãos, nessa introdução, eu gostaria de impressionar a cada um de vocês. Esse é o padrão para os que vão ser arrebatados. Esse é o padrão de vida hoje na terra para aqueles que vão ser arrebatados. Não há interferência nesta comunhão. Eles decidiram viver uma vida totalmente crucificada por causa da verdade do Evangelho. Irmãos, o pecado já não está causando problema para eles. Eles foram libertos do pecado. Agora eu vou mostrar a parte negativa. Em Isaías 59 fala assim: mas as vossas iniquidades é que fazem separação. Os vossos pecados é que
destrói essa comunhão. As vossas rebeliões. Nesses versículos de 1 João, capítulo 1, vale a pena os senhores estarem claros. Aqui não diz que nós vamos perder a vida, mas aqui diz que nós podemos perder a comunhão com essa vida. Eu vou ler com os senhores 1 João, ainda o capítulo de número 1, versículo de número 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o primeiro inimigo aqui da comunhão com Deus é as trevas. E a palavra trevas, ela representa exatamente a ausência de Deus como luz. A ausência do reino de Deus, da comunhão com Deus. A palavra trevas, irmãos, está relacionado totalmente com Satanás. Isso aqui é terrível, porque agora alguém que quer ser arrebatado, que ainda não conseguiu tratar com as trevas interior, ele está correndo um grave risco de ser arrastado para a tribulação. E ele segue no versículo 7, se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, no versículo 3 e 4, nós temos a comunhão diretamente com o Pai, com o Verbo, com a vida. Mas no versículo 7, agora a comunhão é uns com os outros. Você tem uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal. Isso é muito importante, porque a comunhão com Deus, se ela está fortalecida, ela nos levou de volta para o princípio, aonde não há pecado ali. Antes de Adão cair, o pecado não estava ali. Não estava. Quando nós somos trazidos de volta para aquele momento, nós temos comunhão com o Pai, mas com os irmãos também. Não há problema nessas duas comunhões. Mas quando há problema com o Pai, as trevas veio, ou quando há problema com os irmãos, aí o sangue de Jesus já não está sendo mais eficaz. Se dissermos, o versículo 8, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos aqui uma porta na eternidade que está sendo aberta para nós voltarmos para o princípio. Preciosos irmãos, esses profetas estão fazendo um chamamento para nos levar de volta ao princípio. Não brinquem com isso. Eu vou repetir, essa voz que está falando na terra hoje está gritando para nos levar de volta ao princípio. Há um grito, há um desespero. Em um ambiente onde está o Pai, está o seu Filho Jesus Cristo, está o Espírito Santo, em um ambiente que o pecado já foi vencido, as trevas foi vencida, a natureza pecaminosa foi vencida, e é um ambiente de total comunhão, de total confiança, de participação mútua. Nós estamos experimentando exatamente isso agora. Por isso que nós temos que tratar a nossa salvação de maneira muito séria. Muito séria. Nós temos que sair de Gênesis 3 e voltar para Gênesis capítulo 2. Nós temos que tratar com todas as trevas que está em nós. Nós temos que tratar com toda a rebelião que está em nós. Nós temos que tratar com todo o pecado que está em nós com muita seriedade. O Senhor está nos levando de volta ao princípio.
experimentar a palavra de Deus, experimentar o verbo de Deus, experimentar a luz de Deus. Oh, preciosos irmãos, isso é extremamente importante para nós nesses dias. E aí uma palavra que eu gosto muito, eu não creio que eu vou ter tempo de ler, mas eu quero apenas mostrar para vocês Atos capítulo de número, por favor abram, Atos capítulo 5, apenas abram o capítulo 4, Atos 4, do versículo 32 ao versículo 35. Por favor, leiam depois. Então, aqui nós temos um aspecto da comunhão importantíssimo com os irmãos. Como que essa comunhão, do início da igreja em Jerusalém, ela foi restaurada com Deus e com os irmãos. Tem um coração para ajudar as pessoas. Nesses versículos, os senhores vão ver como o coração deles foi capturado para ajudar as pessoas. Não havia falta entre eles. Tudo que você pode fazer pelo teu irmão, você precisa fazer agora. Agora. Depois do arrebatamento, aí já não precisa fazer mais. Porque a exigência para entrar no céu, depois do arrebatamento, no período de tribulação e grande tribulação, aí já é ser assassinado pelo anticristo. Já muda, já não é porque você ajudou o João, o José ou a Maria que você entra. Então, o que você tem que fazer pelo teu irmão, faça agora. Não coloque nenhum obstáculo. Viva uma vida simples, uma vida justa. Não há mais tempo de fazermos projetos longos para essa terra. Não há mais tempo de colocarmos a nossa esperança nessa terra. Agora é restaurar a comunhão do princípio. Você precisa investir nisso. Invista na sua comunhão com Deus. Invista na sua comunhão com Jesus. Invista na sua comunhão com o Espírito Santo. Você tem que colocar todo o teu ser nisso agora. Você precisa colocar. Abram comigo 1 Coríntios capítulo 15. Esse versículo tem me ajudado tanto. Eu sempre sou tão ajudado. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 19, fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quando nós olhamos somente para aqui, seu foco, seus projetos, seus objetivos, suas metas, tudo relacionado com essa vida. Irmãos, aonde está a verdadeira felicidade? Nesse capítulo 15, eles tinham perdido a esperança da ressurreição. Por isso, irmãos, eles estavam tão desesperados aqui. E Paulo precisava ajudá-los. Alguém que perde a esperança da ressurreição ou do arrebatamento, ele coloca a sua esperança nessa vida. E nós estamos sendo chamados para voltar para o Jardim do Éden. Não me refiro ao Jardim do Éden físico, estou me referindo àquela comunhão. Uma comunhão autêntica, viva, feita com o sangue de Jesus. Aonde aqueles filhos venceram o pecado, venceram o mundo, venceram as naturezas pecaminosas, e eles conseguem agora estar totalmente reconciliados com Deus, Pai. Eles vivem nessa terra como se não estivessem nessa terra. Eles usam essa terra como se eles não precisassem desta terra. Eles foram restaurados no amor. E o amor é o item mais importante agora. O amor é o item que se manifesta na perseverança da esperança. Eu gosto muito do capítulo 13 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, apenas o versículo 3. E
ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que isto quer dizer? Se as pessoas que não têm Cristo, elas estão ajudando os pobres, elas ajudam viúvas, mas não existe uma relação do verdadeiro amor. Deus é amor. Quando o próprio Deus efetua essas obras por nosso intermédio, por causa da comunhão intensa com Ele, primeiro Ele nos ganhou, depois Ele efetua essa obra de ajudar as pessoas, aí está o verdadeiro amor. Porque falar da graça, se ela não é acompanhada de alguma obra, ela se torna apenas uma doutrina. Mas quando você dá a oportunidade das pessoas ser tocados na graça, desfrutar da graça, herdar a graça por meio de alguma obra que você está fazendo, isso é o amor. O amor, ele se manifesta exatamente na graça. Nós não merecemos o amor. Por isso que se manifesta a graça. Se manifesta da nossa parte. Guardem, por favor, isso. Da nossa parte vai sair amor por nosso próximo. Mas vai chegar do próximo a graça. A graça. Entende? Quando eu estou restaurado nessa comunhão com Deus, o amor vai fluir, Deus vai fluir e vai chegar graça para as pessoas. Ajude o seu próximo. É um tempo importante agora. Essas obras precisam nos acompanhar. Existem anjos entre nós hoje na terra. E nós temos que admitir que muitas vezes nós somos reprovados. Quantas vezes se nos apareceu um anjo à nossa frente vestido, né, materializado como um homem, ou uma mulher, ou não sei, e nós não o ajudamos. Nós fechamos nossos olhos, levantamos o vidro do nosso carro, naquele estacionamento ou naquele semáforo, e nós fechamos os olhos e passamos direto. Por isso que voltar ao princípio, irmãos, é olhar e ajudar aqueles que realmente estão precisando. Vamos fazer essa obra, essas obras precisam nos acompanhar, Eu gostaria de partir para a terceira etapa da nossa comunhão, um tema que eu quero considerar que é muito importante. Abram comigo o livro de Hebreus. Eu espero ter tempo de ler com os senhores 2 itens importantes em Hebreus. Se eu não conseguir, eu lendo um já vou estar satisfeito. Quero aqui, Hebreus capítulo 12. Quero agradecer mais uma vez a você que está nas nossas plataformas conosco, a você que vai ouvir essa mensagem depois, muito obrigado. Nós pertencemos ao Ministério de Arrependimento e Santidade. Esse é o ministério do profeta Elias. O profeta Elias é o líder desse ministério. Ele mora no Quênia, está hospedado ali no Quênia. Esse é o ministério global. Tem um pouco menos de 20 anos. E esse ministério, ele tem uma missão que é preparar a noiva para se encontrar com Jesus Cristo. Então, seja muito bem-vindo e eu encorajo você a conhecer mais sobre esse que está liderando esse ministério mundial, profeta Elias. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ter a partir do versículo de número 4, ontem eu tive uma comunhão maravilhosa aqui no nosso trailer, com uma família que nós amamos tanto, e um dos temas nós tratamos esse ponto específico. Então, o que é, primeiro, pecado, o sangue, mas depois o que é a disciplina do Espírito Santo. É importante você perceber que
para nós herdarmos, nós precisamos também sermos disciplinados. Então, o livro de Pedro vai dizer, se necessário, sejais contristados com várias provações, se necessário. Se não for necessário, não vai ter provas. Mas se Deus entende que é necessário, nós como cristãos, as provas, ela começa exatamente pela casa de Deus, pela igreja. Agora, quando olhamos o que é uma prova, você também pode dizer que essa prova, ela é uma disciplina. Quando nós pecamos, depende o nível do pecado e o tamanho do estrago que aquele pecado causou, nós temos uma disciplina. Quando você vem diante do Senhor em arrependimento, o sangue vai te perdoar. Você trouxe um arrependimento sincero por aquele pecado, um arrependimento genuíno, e você veio com um pano de saco e o Senhor viu o seu sofrimento, viu a sua sinceridade, Ele vai perdoar você, mas você precisa estar claro que a disciplina, ela é algo que não é removido. Depende o grau do pecado, a disciplina ela pode ser menor ou maior. E essa disciplina ela ocorre exatamente hoje, na época da igreja. Quando você vê o cristão, muitos cristãos passando por provas, a palavra prova ela é importante, mas quando você chega em Hebreus 12 e você vê a palavra disciplina, ela se enquadra melhor. Se enquadra. No deserto, eles foram provados. Por quê? Eles estavam sendo disciplinados por rebelião e por pecado. Não era assim? Constantemente nós víamos eles, e também em Hebreus capítulo 3, como que eles eram indisciplinados, como que eles eram rebeldes, e nós somos piores do que eles. Então o Espírito Santo, ele vai permitir uma disciplina para nos purificar e nos trazer de volta para a verdadeira comunhão. Irmãos, mesmo as disciplinas, elas são o amor de Deus para nós. Esse é o tempo do cristão ser disciplinado. Não tenha medo, se for necessário, não tenha medo. E a disciplina, ela pode entrar em qualquer área da nossa vida, desde a área financeira, a área conjugal, a área familiar, a área espiritual, a área no seu trabalho. O Senhor vai levantar situações para nos disciplinar, e a disciplina vem pelo amor para nos purificar e nos trazer de volta para a verdadeira comunhão. Eu tenho um pecado, por exemplo, isso aqui é um pecado que eu amo. O pecado se tornou o meu bichinho de estimação. Não sei como que vai traduzir essa palavra para o espanhol. O pecado, ele é tão importante, eu não quero soltar aquele pecado. Eu o estimo, eu o amo. Isso aqui não. Eu sei que é pecado, mas eu não vou soltá-lo. E o Senhor está dizendo isso, está impedindo a sua comunhão. Você não está conseguindo voltar para Gênesis capítulo 2, por causa desse pecado que você não quer largar. Então, nesse caso, o Senhor vai permitir o quê? O Senhor vai permitir situações. Começa com uma situação menor, como se um fogo fosse de 200 graus. E ele vai aumentando. Enquanto você não solta, enquanto você não entrega, enquanto você não se rende, o fogo vai para 300, 400, 500. Porque Deus, ele precisa obter exatamente uma purificação ali. E você está lutando, então é necessário essa situação. Aí vai chegar o momento que você vai se render. Senhor, eu não quero mais isso. Se você tinha facilidade de falar palavrões, você se rendeu quando o fogo chegou a 700 graus, você pediu perdão para o Senhor, se arrependeu, então agora veio a libertação.
o Senhor te libertou, mas agora uma disciplina, o Senhor vai dizer, eu vou te disciplinar agora por isso. Então, ainda tem uma disciplina adicional do Espírito Santo nessa era. Não pense que é as trevas exterior como a doutrina que nós conhecíamos no passado. Não é agora. Tudo que o Senhor precisa fazer tem que ser agora em nós, antes do arrebatamento. Eu leio com vocês Hebreus capítulo 12, o versículo 4 a seguir. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Você está lutando contra o pecado? Você não está se entregando? Você está abominando o pecado? Você tem pavor do pecado? Você tem medo do pecado? Nessa luta que você tem contra o pecado, quem está vencendo? Versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parece. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E no versículo que nós conhecemos muito bem, o versículo 14, segui a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a disciplina aqui, ela está relacionada com a santidade. Percebe? Porque quando você lê o versículo 1, Hebreus capítulo 12, versículo 1, que temos, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, quando ele fala, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aonde está essas testemunhas? No capítulo 11, você começa com Abel, você vem para Noé, você vem para Abraão, você vai ver uma galeria de testemunhas ali. Quando você chega no capítulo 12, o escritor diz, você precisa soltar o pecado, desembaraçar, solta o pecado. Porque o capítulo 11, eles soltaram, e eles foram vencedores. Eles foram uma geração santa. Então, quando chega no capítulo 12, ele está te encorajando a dizer, faça o mesmo. Você tem que desembaraçar desse pecado que está te assediando para você correr a carreira como eles fizeram no capítulo 11. Mas a carreira aqui, ela tem um objetivo. Nós lemos no versículo 14 que é ser santo como o Senhor é santo. Mas entre o pecado e ser santo, nós temos a disciplina. O Pai, ele perdoa os nossos pecados, mas o Pai também vai nos disciplinar. Entende? Então, se essa disciplina, ela vem direto do Espírito Santo. Nós precisamos ser restaurados na comunhão. Nós vimos que 1 Coríntios 1:9, nós somos chamados a uma comunhão. Quer dizer, o Senhor tem esperança, e hoje Ele nos chamou para essa comunhão do seu Filho Jesus, Ele nos chamou para a comunhão do sangue do seu Filho Jesus, Ele nos chamou para a comunhão do Espírito Santo, Ele nos chamou para a comunhão dos sofrimentos de Jesus e para a comunhão da vida, para mostrar para nós, você precisa voltar ao princípio.
em um momento onde Adão tinha comunhão com o Pai. Mas o pecado entrou, veio as trevas, veio o pecado e rompeu essa comunhão. Então o Senhor está dizendo, solta, sai das trevas, porque você foi chamado para ser santo. Se desembaraça de todo o pecado, solta, luta contra ele. E depende do grau desse pecado, o dano que você pode causar, a disciplina pode ocorrer de uma maneira muito forte sobre a sua vida. E essa disciplina, ela é para santificação. O Pai quer te tornar mais precioso. O Pai quer te fazer santo. O Pai quer te trazer de volta para o princípio. Se necessário, há disciplinas. Por isso, eu quero aqui, já estou caminhando para finalizar a mensagem, eu quero aqui rogar a você. Não brinque com o pecado. Se você foi escolhido para entrar no arrebatamento e você não está buscando uma libertação, é necessário provas, então. O Senhor vai aumentar o fogo. Se renda. O melhor agora é se render, se entregar. Senhor, eu não quero ter nenhum projeto mais aqui. Essa semana eu tive conversando com um pastor e eu fiquei chocado. Houve uma situação, ele trouxe para mim e nós tivemos comunhão e eu o perdoei. E no outro dia, nós oramos junto, outro dia ele me ligou e disse, eu sinto que o Senhor não me repreendeu. Eu sinto que eu precisava ser repreendido. E eu fiquei chocado. Uma pessoa pedindo para ser repreendido. Ele disse, o que eu fiz, eu sinto que foi muito ruim, e ontem nós tivemos a comunhão, mas eu não vi que o Senhor me repreendeu. Como eu sinto que eu precisava ser repreendido. Eu quero ser repreendido. Então, somente o Espírito Santo pode levar alguém a chegar nesse nível. Ele está tão preocupado com a comunhão, ele está lutando para não perder essa comunhão, que ele quer ser repreendido agora. Ele quer ser repreendido, ele quer soltar. Ele percebeu que ele cometeu uma falha, ele foi iluminado, ele estava nas trevas, ele foi iluminado agora, e ele quer soltar esse pecado, e ele quer ser repreendido, mas ele não quer perder essa comunhão, ele não quer perder o arrebatamento. Você percebe o grau da santidade quando começa a envolver uma pessoa, o pavor que ela tem de ficar com o anticristo, chega em um nível tão elevado que ela, mesmo que ela está sendo perdoada por uma autoridade desse ministério, no outro dia ele liga para você e fala, por favor, eu senti que eu não fui repreendido, eu preciso ser repreendido. A sensibilidade que vai acontecendo na linha do espírito é muito elevada. Então, as trevas, quando a pessoa é iluminada, ela viu, eu pequei nisso, eu preciso corrigir imediatamente. E ela sabe que se agora ela soltar rápido, depende o grau da destruição. Se ela soltar rápido, se ela se render, a disciplina vai ser menor nessa era. Mais rápido passa. E assim como um pai físico, os nossos pais físicos, eles nos disciplinavam, Deus também nos disciplina por amor, por causa da santidade que Ele está nos levando a alcançar. Então aqui, quando se trata da comunhão, nós precisamos fugir do pecado. Nós precisamos fugir completamente da toda transgressão. Nós precisamos fugir completamente de toda maldade. Nós temos que vencer isso. Cada área da nossa vida precisa de libertação. Você mentia, você descobre que você foi liberto quando você não consegue mentir mais. Não é que você parou de mentir, isso ainda não é bom. Tem seu sentido bom, mas
é quando você sente que foi liberto da mentira. Você já não consegue. Porque alguém que parou de mentir, ele pode voltar a mentir. Mas quando alguém foi liberto da mentira, ele não consegue mentir mais. Você que brigava na sua casa, o marido, a mulher era um brigão. Sempre queria ter razão. Mas vai passando o tempo, você já não consegue falar. Você já aceita. Você já não levanta a voz. Você já não reivindica a posição. Você já é o filho da paz, do amor. A mulher olha e fala assim, meu marido já não briga o que eu estou falando, ele, amém. Ou o marido fala, minha mulher mudou tanto. Eu falava, ela brigava, ela reagia, ela retruncava, e agora eu falo, ela não reage. Isso mostra o grau de comunhão que está tendo com a vida de Deus. Isso é uma libertação. Não é parar de brigar, é ser liberto. Na parte financeira havia muita avareza em nosso coração. Éramos ávaros, mas hoje você percebe que o seu coração foi limpo, você tem o que comer, o que vestir, e você quer ajudar as pessoas, o seu próximo. Você está se preparando para sair da terra, você não tem mais aquele coração tão apegado ao dinheiro, só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Agora, você sabe que alguém está te governando. Você foi liberto nessa área financeira. Então, a libertação, ela tem que acontecer em nossa vida, em cada área. Entende? Não é só deixar, é ser liberto. Não é só, Senhor, o meu coração foi mudado. Não, eu tenho um novo coração. Um coração totalmente novo. É isso o que nós chamamos a restauração da comunhão. Isso é o que nós chamamos, esse irmão, ele está de volta no Jardim do Éden. Essa irmã, ela já vive ali. São pessoas que estão nessa terra, mas já são as ovelhas brancas. Profetas disseram recentemente do Quênia, aquelas irmãs, aqueles irmãos eram as ovelhas brancas, já estavam prontos para ser arrebatados. Eles mantêm um alto padrão de comunhão com Deus, um alto padrão de santidade. Foram libertos área por área, todas as áreas, essa fui liberto, essa outra área eu fui liberto. Isso aqui já foi, não me pega mais o pecado nisso, eu já estou liberto, já morri para essa área, o meu corpo já morreu para essa área. Isso é importante nós considerarmos. O tema da mensagem de hoje, chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E eu quero finalizar, tenho tantos versículos aqui, mas eu vou finalizar apenas com um versículo, que eu considero extremamente importante. Eu não vou explicá-lo muito, mas eu vou ler todo, Hebreus, o capítulo 10, eu vou ler a partir do 26, não vou explicar, mas eu quero finalizar lendo esses versículos. Hebreus 10, a partir do 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foste santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo.
Esses versículos não estão no Velho Testamento. Aquele evangelho doce de que hoje o Senhor já terminou com a questão do pecado, está tudo bem, isso é mentira. Deus, ele julga sim, porque ele está querendo nos trazer de volta para o princípio, para a comunhão. Ele julga o pecado e ele nos disciplina. Vamos tratar pecado como pecado, vamos ser sérios com isso, e vamos buscar o caminho de santidade e justiça. E eu finalizo com uma oração. Se você que está conosco no Facebook, no Insta ou no YouTube, espanhol, português, inglês. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo, você pode repetir comigo essa oração, mas se você segue pecando, você diz, eu já tenho Jesus, mas você segue pecando, a Bíblia diz que aquele que recebe Jesus, ele não vive em pecado. Então eu aconselho você a receber Jesus verdadeiramente agora. E se você quer mudar a sua vida, esse é o momento. Repita comigo essa oração. Poderoso Senhor Jesus, o Senhor me chamou nessa noite para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E eu ouvi as palavras que eu precisava ouvir nessa noite. Obrigado por me incluir na comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Senhor, eu me arrependo agora de todos os meus pecados. E eu me aparto de toda injustiça. Eu me aparto de toda obra da minha carne. E eu te peço, Senhor Jesus, para escrever o meu nome no livro da vida. E eu te peço para que o Senhor guie os meus passos até o dia do arrebatamento. Coloca no meu coração temor pelo pecado, pavor pelo pecado, horror pelo pecado. Que eu possa ter força de me apartar do pecado. Que eu possa ter força para me apartar da rebelião. Que eu possa ter força para me apartar de toda a apostasia. Me ajuda eu me desembaraçar de todo o pecado e viver uma vida santa. No mais poderoso nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. Se você fez essa oração, por favor, considere que você recebeu o Senhor. Você pode nos procurar, nos contatar em nossas redes sociais, escreva para nós. Também quero pedir para você deixar um like nas nossas mensagens, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Quero pedir para você compartilhar essas mensagens com seus amigos. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. No mais poderoso nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Eu estou com vocês aqui na sala do Zoom agora. Aqueles irmãos